Gente, boa noite para vocês. Senta, igreja, por favor. Meu nome é Silmara Cervantes, eu sou jornalista e eu comecei a coordenar a campanha do Júlio. E durante a campanha, pastor, eu tive um problema de depressão crônica leve, é chamada de distimia. E eu tive uma crise, um surto, e eu sumi da vida dele. Porque esse tipo de doença, esse transtorno afetivo, ele causa na gente uma fobia social. Eu jamais poderia estar aqui com tanta gente. Você fica isolado dentro de um quarto e não quer falar com ninguém. Então, para falar de determinação, aliás, parabéns, é mais do que um culto, é uma palestra, é uma mensagem, Amém. E isso é muito importante. Amém. O Senhor despertou muita gente através da internet, muita gente que com certeza estava acamado, desanimado, né? Essa palavra, ela está indo longe. Amém. Né? Então, isso é muito importante. E para falar de determinação, antes de falar de política, né? Porque todas as autoridades constituídas aqui na Terra têm a permissão divina. Sim. Senão não chegam lá. Amém. Né? E eu quero falar da determinação e do lado humano do Júlio Castilho. Em nenhum momento esse moço me abandonou. Em nenhum momento esse moço desistiu de mim. Qualquer outro patrão diria, ela é uma louca, deixa ela. Eu arrumo outra pessoa e coloco no lugar dela. Ele até tentou colocar algumas pessoas, porque claro que sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Uma andorinha sozinha não faz verão. Ele me procurou. Um dia ele esteve na minha casa, eu estava em crise, eu disse, vai embora, eu não quero falar com você. E ele, me atenda, por favor, eu quero saber o que você tem, eu quero te ajudar. Eu imagino que 1000 coisas tenham passado na cabeça do Júlio. Aí ele começou a procurar por amigos meus. Por favor, vá à casa dela. Eu quero ajudá-la, eu quero ajudá-la, eu quero ajudá-la. Aí, não desistindo, um dia ele invadiu a casa de uma amiga minha, de maneira mais do que ousada, mais determinada. Ele disse, eu vou falar com ela. E estou eu lá na cozinha, sozinha, porque eu ficava nessa casa sozinha, e fico até hoje, que eu estou cuidando dos cachorros. Ele me apareceu do nada, no fundo, e falou assim, você não vai fugir de mim. Sentou na sala, conversou comigo e disse assim para mim, pastor, você não pode trabalhar o dia todo? Você não pode estar comigo das 7 da manhã às 10 da noite? Diga qual é o horário que você pode estar comigo. Eu vou fazer isso por você. Eu sei que Deus te deu sabedoria, inteligência, você é comunicativa, sabe falar com as pessoas. Então você me dá o que você tem, que eu te dou o que você não tem. Eu estou aqui como amigo. Então, mais do que determinação, vocês vão falar com uma pessoa humana. Humana. Porque muitos políticos aproveitam das igrejas, dos espaços, das multidões, com um propósito único. Só benefício próprio. Então, eu posso falar que se eu estou aqui hoje acompanhando o Júlio, aliás, o meu atestado médico, pastor, vence no dia 7 de setembro. Ele me deu 40 dias, eu tenho uma glândula aqui, que o senhor acabou de pedir para colocar a mão sobre uma normalidade, eu tenho uma glândula, todos nós temos, no meio do peito, que se chama timo. É como o diabético que o pâncreas não produz insulina. A minha não produz serotonina, que é um hormônio que nós precisamos para ficar bem e para poder enfrentar a vida como ela é, né? Sou dotada de inteligência, de muita coisa boa, como o senhor acabou de falar na palestra. Deus te deu tudo, né? Amém. Mas tem uma pecinha que está vazando o óleo aqui, né? Então, essa glândula, ela é anormal em mim. Então, quando ela não produz, quando eu me vejo diante de uma situação que eu tenho que enfrentar alguém, porque o temperamento também é forte, né?
quando eu tenho que me bater com alguém, a glândula teria que produzir serotonina para eu me manter em pé. E ela falha. Então, eu estou tomando medicamentos, já diminui um, já é uma vitória, Amém. né? E vou diminuir o outro. Então, quem vai falar com vocês não é um simples candidato a deputado federal. É um ser humano, um patrão bom, que paga todo mundo em dia, não tem uma ação trabalhista, não tem nada. Não tem nada que desabone o nome de Júlio Castilho. Mais do que político, ele é humano. E eu agradeço a atenção de vocês e parabéns pelo Amém. pastor que vocês têm, porque ele realmente tem o dom da palavra. Parabéns. Amém. Boa noite a todos, boa noite, pastor. Amém. Agradeço o espaço concebido. Vou falar um pouquinho da minha vida, né? Sou nascido e criado em Birigui, cidade que é conhecida como capital latino-americana do calçado infantil, uma terra onde que as pessoas são acostumadas ao trabalho, como aqui em Promissão e toda a nossa região. Bom, desde os 14 anos, eu comecei o trabalho, da mesma forma que o pastor estava fazendo sua pregação, que eu estava imaginando a minha vida. Né? Então, com os 14 anos, comecei a trabalhar no cartório em Birigui. Do cartório, fui trabalhar no fórum, que o meu tio era dono do cartório, e ao mesmo tempo, na época, o fórum da cidade pertencia a ele. Só agora que passou para o Estado, coisa de 20 anos, né? Que passou para o Estado. Naquele momento, depois do fórum, fui trabalhar numa indústria de transformadores elétricos, em Birigui também, de empregado. Então ia com a minha bicicletinha, morava próximo da igreja da Fátima, e de bicicleta eu ia todo dia de manhã, abria a fábrica, isso eu tinha 16 anos já. Então era encarregado do departamento pessoal, com 16 anos. Cuidava de 220 funcionários. E até os 19 anos o nosso sonho, a nossa vontade era constituir uma indústria de calçados, que em Birigui praticamente é o que se concentrava na época a indústria de calçados. Com 19 anos, conforme coloquei, eu consegui montar a minha indústria de calçado junto com um amigo. Então, hoje, com 19 anos de idade, muitos estão na internet, conforme o pastor está falando aqui, né? Mexendo no Facebook, no Orkut ou no MSN, perdendo tempo. Não que não deva ter seu momento de lazer. Mas já desde daquele princípio eu queria galgar algo. E dos 19 aos 26 anos, nós constituímos a 8ª maior indústria de calçado de Birigui, que se chamava Le Petit. Chegamos a ter 2.500 funcionários, né? Aquele tênisinho de luzinha, onde que as crianças andavam, né? A luzinha fosse aparecendo, né? Conforme pisavam, nós que soltamos ele, nós que criamos ele aqui no Brasil, e com isso vendíamos muito. Em 97, na época que o Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, teve o Plano Real. Com o Plano Real, o dólar ele era mais barato do que o real. Então, com isso, teve uma infestação de produtos chineses no Brasil. E a maior parte das indústrias de calçado daqui do Brasil fecharam. Nós passamos por esse problema grave e decidimos fechar a nossa indústria também em Birigui. 2.500 empregos foram fechados na nossa indústria, fora outras indústrias que na época tinha também, que era a Pop, várias outras fábricas, né? Birigui entrou em colapso. Nós não desistimos. Então, estou colocando dessa forma para mostrar também como eu também sou determinado, como o pastor é colocado aqui também. Amém. Em 97, fechei a indústria, fui lavar para-brisa de caminhão num posto de gasolina na rodovia indo para Presidente Prudente. Lá acabei comprando esse posto, era um posto pequenininho, né? Você de empresário no ramo de calçado com 2.500 funcionários, foi lavar para-brisa de caminhão com mais 3 funcionários. Tá? E após um ano de trabalho, da mesma forma acordando todo dia muito cedo e dormindo tarde,
né? Não tendo de ficar pensando em outra coisa a não ser conquistar seu espaço, consegui ter um outro posto em Araçatuba, né? Com esse posto em Araçatuba, então eu era de Birigui, já fui para Araçatuba, né? Com esse posto em Araçatuba, depois em 2004, nós acabamos comprando o imóvel desse posto, e em 2007 compramos outro posto de gasolina em Araçatuba. Então já éramos 2 postos a partir de 2007. E naquele momento nós pensamos assim: por que nós não podemos conquistar um espaço dentro da política do país? Muitos de nós aqui gostamos de jogar pedra, né? Porque esses políticos não prestam, né? Ou porque é tudo um bando de bandido, ladrão, que vai roubar, tudo mais. Mas a nossa vida, nós necessitamos do poder público. O que é poder público? É tudo que é constituído de forma aonde as pessoas possam se manifestar e possam ter uma eleição. Então vamos falar assim: prefeito é um poder público, né? Os vereadores também é um poder público. E aí vamos colocar assim, dentro do Estado Democrático de Direito. Vocês sabem quantos poderes nós temos hoje constituídos? Alguém sabe me dizer? Exatamente, 3. Poder legislativo, executivo e o judiciário, né? Poder legislativo, nós temos vereadores, deputado estadual, deputado federal e senador, ok? Poder executivo, prefeito, governador e presidente da república. E poder judiciário, juízes, desembargadores e ministro da justiça. Tudo certo até aí? Bom, vamos falar então do poder legislativo. O que um vereador faz? Vocês sabem? Muitos vão me falar, não faz nada. Mas normalmente, o que seria? Um vereador, ele faz as leis do município. E dentro dessas leis do município, ele deveria fazer o plano diretor de uma cidade, onde deveria ficar escolas, igreja, né? Onde deveria ter faculdade, onde deveria ter farmácia, posto de combustível, aonde nós poderíamos ter um planejamento da cidade. E também essas leis que a cidade deveria ter: lei de trânsito, ou lei de arborização, os impostos da cidade, PTU, tudo mais. Isso é um vereador. Vocês cobram esses vereadores referente ao trabalho deles? Né? Fica aí a pergunta. Aí vem o deputado estadual. Um deputado estadual, ele é fazedor de leis do Estado, né? Quais são as leis que tem no Estado? Pode ser tanto a lei de ensino, a lei de ensino quando a gente fala em educação, a lei da saúde do Estado, e assim seja. As leis que predominam aquele Estado propriamente dito. Muitos estados têm uma determinada lei. Vamos falar, São Paulo tem uma lei, Minas Gerais tem outra lei, isso específico. Aí vem o deputado federal. Um deputado federal, ele é o fazedor de leis da nação. Além das leis cíveis e criminais, a lei da nação, ela